com a prova da FAMERP, o exercício fala que uma mola ideal tem uma de suas extremidades presa em uma parede e a outra conectada a um bloco, ambos colocados sobre uma superfície horizontal com a mola em seu comprimento natural, como mostra a figura 1. Aí na figura 1 a gente pode observar que quando a mola estava no comprimento natural, quer dizer, ela não estava sendo puxada nem empurrada, ela estava do jeito que ela é, o bloquinho estava na marca de 0,3 metros. Então, esse é a situação de equilíbrio, né? A situação em que está todo mundo em repouso, bonitinho, paradinho. Em seguida, o bloco é deslocado até a posição mostrada na figura 2. Aí a gente olha para a figura 2 e percebe que agora o nosso bloco está na posição 0,45. O que isso significa? Significa que ele foi puxado 0,15 para a direita, ok? Então, a hora que a gente soltar ele ali, o que vai acontecer com ele? A mola vai puxar, força elástica, né? Vai puxar ele para a esquerda. Aí ele vai passar por essa posição de equilíbrio, que era o 0,3, mas ele não vai parar aí. Ele vai seguir até que ele tenha 0,15 para o lado de lá. Então, ele vai até a posição 0,15. Aí a mola vai estar comprimida, nesse mesmo tanto, no 0,15. Aí o que acontece? Mola comprimida, vai jogar ele para o outro lado. E aí ele fica nesse vai e vem, aí indo e voltando, que é exatamente um movimento harmônico simples. Já identificamos o assunto do nosso exercício. Aí a gente segue lendo o enunciado. No instante t igual a 0, o bloco, ainda na posição mostrada na figura 2, então começou a marcar o tempo no jeito que ele está na figura 2, é abandonado a partir do repouso e passa a se deslocar em movimento harmônico simples com frequência igual a 20 Hz. A equação que descreve esse movimento no referencial do eixo x em função do tempo e em unidades do sistema internacional é... Então, vamos olhar. A gente tem várias alternativas falando o x em função do tempo, né? E aí a gente tem que lembrar, então, como é que a gente mede essa função, né, de posição em relação ao tempo em um movimento harmônico simples. E a gente vai lembrar que ela é variada, né? Porque a posição uma hora tá lá no 0,45, aí volta para o meio e vai para o 0,15. E fica oscilando entre esses dois extremos. Então, ela oscila entre 0,15 e 0,45. Então, basicamente, o que a gente tem que lembrar? Vamos anotar ali nossa frequência. A gente tem aquela amplitude de 0,15 metros, que a gente já tinha comentado, né? Que é o quanto ele vai para um lado ou para o outro. Quanto ele é deslocado, quanto da mola é deslocada, né? Nesses extremos. E se a gente lembrar, na fórmula das posições em função do tempo, a gente tem uma amplitude multiplicando um seno ou um cosseno, que na verdade ambos estão marcando posições variadas em função do tempo, né? A única coisa que muda é que um é deslocado em relação ao outro. Então, eu usar seno ou eu usar cosseno, na verdade, eu só estou mudando o meu φ, né? E como todas as alternativas são seno, então a gente usa seno de ômega vezes t, mais esse φ, e eu tenho um deslocamento de 0,3, porque na verdade a posição de repouso estava no 0,3 e não no 0, né? A nossa posição 0 não era onde a mola estava relaxada. Então, o que a gente precisa descobrir aqui? O A gente já tem, é 0,15. O ômega tem a ver com a frequência, mas não é exatamente a frequência. Lembra que tinha uma diferencinha entre o ômega e o F? Então, vamos começar por ele. A gente sabe que o F é o ômega dividido por 2π. Então, se eu sei o F, eu consigo descobrir o ômega. Vou substituir o F por 20 e vou passar o 2π para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 20 vezes 2π, 20 vezes 2 é 40, vezes π, 40π. Então, esse é o nosso ômega. E aí, só falta o φ para terminar e a gente descobrir qual é a nossa resposta, certo? Porque a gente já sabe o a gente já sabe o ômega, o t vai ficar t em todas as alternativas mesmo, e aí falta o φ. Então, a gente já vai estar ali entre a letra A, a letra B ou a letra C, certo? Todos eles têm o 0,3, somando 0,15. Aí já não pode ser mais a letra A nem a letra C. Eu já sei qual é a resposta, então eu nem precisaria encontrar esse φ.
Mas vamos encontrar para a gente saber como a gente faria se fosse uma segunda fase, né? Então, o que a gente precisa para descobrir o φ? Vamos pensar. No tempo t igual a zero, o que a gente sabe que está acontecendo? Ele falou lá, quando t igual a zero, o bloco está na posição 0,45 metros. Então, quando t é zero, o x vale 0,45. Então, se eu substituir isso nessa minha equação geralzinha ali, que eu já sei várias coisas, né? Eu já sei o a, já sei o ômega, que é 40π, né? E não sei o φ, eu vou deixar o φ ali e aí vou substituir o t por zero. Então, vai ficar aqui 0,45, é o valor do x, é igual a 0,15 vezes seno de 40π vezes zero vai dar zero, né? Então, vai ficar 0 mais φ, que também o zero não vai me dar nada, né? Então, vai ficar seno de φ mais 0,3. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para resolver, além de resolver dentro do seno, né, que eu já sei que vai dar seno de φ, eu vou pegar esse 0,3 e passar para o outro lado subtraindo. Então, do lado de cá vai ficar 0,15 e do lado de cá, 0,15 vezes seno de φ. Seno de φ é 0,15 dividido por 0,15, que dá 1. E aí a gente pensa, seno de quem que é igual a 1? Aí lembra lá do círculo trigonométrico? Seno é o de pé, 1 é lá em cima, 90 graus, só que eu não quero em graus, eu quero em radianos. 90 graus em radianos é π sobre 2. Então, o nosso φ é π sobre 2. Por isso, confirmando, né, que a resposta é exatamente o que ele fala na letra B. Então, o x de t é 0,3 mais a amplitude, que é 0,15, vezes seno de 40π vezes t, mais o φ, que a gente acabou de descobrir, π sobre 2. E aí sim, a resposta é a letra B. Se a gente tivesse feito com cosseno, vocês iam perceber que, na verdade, ia basicamente dar quase a mesma coisa. Só ia mudar na hora de fazer essa última continha aqui, ó. Porque a gente ia chegar que cosseno de φ é que é 1, e aí a gente ia pensar, cosseno é o deitado, né? O cosseno que vale 1, na verdade, é o de 0. E aí não ia ter φ, né? O φ ia valer 0. Então ia mudar só o valor do φ. Mas a gente não tem opção com cosseno, né? Mas só para deixar anotado, se fosse cosseno em vez de seno, era só um outro valor de φ ali pro movimento, tá bom? Então, resposta confirmando letra B.